Do fim dos anos 70 até a metade dos anos 80, aconteceu uma das secas mais devastadoras da região. Deixou miséria e fome. Açudes sem uma gota d'água. A imagem da terra quebrada, sem vida, em torrões, o gado magro. Registros que impressionaram o povo brasileiro e correram o mundo, mostrando pela primeira vez a realidade dos sertões. Para essa população flagelada, a saída do sufoco é o governo, mas a grande esperança é a chuva, que deve acontecer nos primeiros dias de janeiro. Mas veio pouca chuva, o nível das barragens continuou baixo. Sem água, muitos agricultores perderam toda a plantação. No sertão foi ainda pior. Os caminhões pau de arara levaram milhares de nordestinos embora para o sudeste. Com fome e sede, eles buscavam uma vida melhor. O êxodo do Nordeste, na triste figura do retirante, revelou também um dos símbolos da resistência, as viúvas da seca. Antes desconhecidas, elas nos mostraram histórias de superação. Abandonadas pelos maridos que iam atrás de uma vida melhor, as viúvas da seca tinham que cuidar da casa, dos filhos e ainda trabalhar. A senhora não fica preocupada em sair assim tão cedo e deixar as crianças? Fico preocupada demais, mas não tem outro jeito a fazer. Dona Iraci fazia parte da frente de emergência que reuniu milhares de trabalhadores para a construção de açudes e barragens na área da seca. Algumas imagens ficaram marcadas na nossa memória como símbolos da seca. O jegue carregando barris de madeira para levar água aos sítios mais distantes. Os caminhões-pipa distribuindo água para milhares de famílias. No Piauí, um dos estados mais afetados, a mulher tenta tirar água do poço que está seco. Uma imagem que impressiona. Para tentar amenizar a seca, foi colocado em prática no semiárido o MODARTE, o projeto de modificação artificial do tempo, coordenado pela SUDENE e pela Aeronáutica. Os aviões da Força Aérea Brasileira eram usados para espalhar uma solução de água e sal nas nuvens e aumentar o volume delas para provocar a chuva. Em 2017, a seca volta a castigar Pernambuco. A falta de água há 6 anos na região revela imagens nunca antes vistas, como a barragem de Jucazinho, no Agreste, completamente seca. Metade dos reservatórios estão secos. Hoje, são mais de 120 municípios que estão em estado de emergência por causa da estiagem no estado. Foi também no sertão que as brigas entre famílias acabaram em muitas mortes. Na cidade de Exu, foram mais de 40 mortos na guerra entre as famílias Alencar, Sampaio e Saraiva. As famílias passaram por reuniões promovidas pelo Exército e pela Igreja. Luiz Gonzaga pediu a ajuda do vice-presidente Aureliano Chaves. Em 1981, o governador Marco Maciel decretou a intervenção militar no município e as mortes cessaram. Em Floresta, a 250 quilômetros de Exu, a briga entre as famílias Ferraz e Novaes também foi notícia. Em setembro de 1993, o procurador-geral do Estado, Sérgio Higino, entregou ao presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Carlos Xavier,
o documento que pedia a intervenção estadual no município. Além de símbolos da resistência e da coragem do nordestino, os períodos de seca revelaram também os malandros e espertos que se aproveitaram do fenômeno natural para enganar as autoridades, o povo e ganhar dinheiro. Acompanhamos um dos maiores escândalos financeiros de Pernambuco, um calote milionário no Banco do Brasil, no município de Floresta, no Sertão. O caso aconteceu no início dos anos e ficou conhecido como o escândalo da mandioca. Centenas de pessoas, entre elas fazendeiros da região, teriam se beneficiado com o dinheiro de foca no município de Floresta. Recebiam dinheiro do Banco do Brasil e não plantavam nada. Além disso, o solo da região não servia para o cultivo da mandioca. Os golpistas ainda recorriam ao seguro agrícola, alegando perdas com a seca. Não pagavam o empréstimo e ficavam com o dinheiro comprando terrenos, casas e automóveis. Até o gerente do Banco do Brasil estava envolvido. Localizamos na época uma fazenda que pertencia a um dos golpistas, Antônio de Oliveira Silva, conhecido como Antônio Rico. A casa, que estava sendo construída por ele, era considerada a mansão mais luxuosa da região. A mansão da Fazenda Papagaio não foi concluída. Ela está abandonada há 3 anos. Foi projetada com tudo o que existe de mais moderno no estilo colonial. 5 suítes com ar-condicionado, piscina, quadra polivalente de esportes. Mas há 3 anos, quando houve a denúncia do escândalo da mandioca, a Justiça Federal interditou toda a Fazenda Papagaio. O golpe acabou em tragédia. O procurador da República, Pedro Jorge de Melo e Silva, denunciou os envolvidos no desvio do dinheiro do Banco do Brasil e foi assassinado em março de 1982. O enterro reuniu centenas de pessoas no cemitério de Santo Amaro, no Recife. Encarregado de apurar a fraude da mandioca na agência do Banco do Brasil em Floresta, o procurador foi vítima de seu zelo profissional. 7 pessoas foram consideradas suspeitas de participar do assassinato do procurador. Entre elas, o major da Polícia Militar, José Ferreira dos Anjos. Você tinha mais alguma instrução especial do Major Ferreira? Tinha sim, para tirar na cabeça. O Major Ferreira foi condenado a 31 anos de prisão, mas ele fugiu do quartel e só voltou a ser preso anos depois, em 1996, na Bahia. 6 condenados pela morte do procurador foram obrigados a cumprir as penas determinadas pela Justiça. Quanto aos envolvidos no sistema de corrupção, alguns tiveram penas brandas, outros acabaram sendo obrigados a devolver terras e dinheiro da União. A mansão está nas mesmas condições do tempo em que fizemos a denúncia. A obra foi embargada e hoje é moradia de morcegos, abelhas e dos bodes que procuram abrigo aqui. O nascimento do porto de Suape e o fim da era do algodão. Como a irrigação transformou a terra seca em um oásis de frutas tropicais. É daqui a pouco.